A paz do Senhor, irmãos! Glória a Deus por mais esse domingo na presença do Senhor. Você não está na aula errada, não. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu louvo a Deus por poder acompanhar o crescimento de vocês, né? Começamos alguns com lá na classe Amiguinhos do Rei, passamos pela Cordeirinhos de Jesus e hoje nós estamos aqui na classe Novidade de Vida. Glória a Deus! Vamos orar para começar a nossa aula nesse dia. Que o Senhor fale grandemente ao nosso coração. Amém? Vamos fechar os olhos. Senhor nosso Deus, eu quero te exaltar, te bendizer e te glorificar, Pai, por esta manhã na tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a compreender a tua palavra. Te louvamos, Senhor, por este plano de leitura, Pai. Ó Senhor, por todos os ensinamentos, Senhor, que já temos tido, Senhor, lendo a tua palavra. Eu te engrandeço, Senhor, por cada servo teu, por cada aluno, Senhor. Ó Pai, que nesta hora, Senhor, os nossos corações estejam totalmente voltados, Senhor, para ouvir a tua voz, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, Pai, tudo aquilo, Senhor, que tu queres falar nesta manhã, Jesus. E ajuda-nos, Pai, a fazer, Senhor, conforme o teu querer, Pai. Fica conosco nesta manhã e abençoa-nos no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu acho que vocês já prepararam caderno, Bíblia, lápis, borracha, caneta. Estão com o material todo pronto, certo? Vamos começar? O Evangelho de Mateus. O nosso versículo-chave de hoje está em Mateus. O primeiro está no capítulo 2, versículo 2. Dizendo: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O nosso segundo versículo está em Mateus 5,17. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Eu vim cumpri-los. Então eu gostaria de começar essa aula contando uma história para vocês. Há muito tempo, na cidade de Belém, nasceu um descendente de Abraão e de Davi. Ele era o Salvador prometido. Ele cresceu e cumpriu toda a lei. Ele ensinou o povo que o seu reino é um reino eterno, mas alguns não quiseram ouvir. Ele fez milagres, operou maravilhas, curou, libertou e salvou muitos daqueles que o seguiam. Este descendente cumpriu toda a palavra que foi profetizada a seu respeito. E mesmo sendo rei, se entregou para morrer numa cruz. Mas ele ressuscitou e deixou ordem aos seus discípulos. E esta é a história que nós vamos ver no livro de Mateus, neste evangelho que conta sobre a história de Jesus. Mas o que é evangelho? O que quer dizer a palavra evangelho? Evangelho significa boa nova, boa notícia. E qual era essa boa notícia? A boa notícia é Jesus Cristo. E a salvação que foi prometida ao homem estava se cumprindo. Então agora nós vamos conhecer um pouco sobre o livro, né? Este Evangelho de Mateus. Vamos ver quem escreveu, quando ele foi escrito, para quem ele foi escrito. Amém? Então nós vamos começar agora com o autor. O autor deste livro, né? Deste Evangelho é Mateus. Mas quem foi Mateus? Mateus, também conhecido como Levi, foi um dos discípulos que Jesus escolheu. Entre os 12 discípulos, Mateus era um deles ali. Nós vamos ver agora nos versículos. O primeiro é de Mateus 9, 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Marcos 2,14. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão,
Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Mateus 10, de 2 a 4. Mateus era judeu, e nós podemos perceber pela forma como ele escreveu este evangelho. O trabalho de Mateus era ser cobrador de impostos do Império Romano. Então, por isso que ali no versículo, capítulo 10, do versículo de 2 a 4, fala lá, né? Mateus o publicano. Publicano era o nome da profissão dele. Então, ele cobrava impostos do povo judeu para o Império Romano. Por isso que os judeus não gostavam dos publicanos. Eles achavam que os publicanos eram traidores assim da nação israelita, né? Dos judeus. E aconteceu que, estando em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mateus 9, 10 e 11. Aqui, os fariseus colocam os publicanos junto com os pecadores ali. Eles não querem nem saber e julgam Jesus por isso, né? Por Jesus estar comendo com esses homens. E quando foi escrito o livro de Mateus? Vocês viram na aula do pastor Fábio de semana passada que a contagem dos anos ela é dividida em duas partes, né? Então tem a parte que é antes de Cristo e a parte depois de Cristo. Essa divisão acontece mais ou menos ali próximo ao nascimento de Jesus. Então, o livro de Mateus foi escrito entre 50 e 65 depois de Cristo. Alguns anos se passaram e Mateus registrou neste evangelho. E para quem Mateus escreveu este livro, né? Mateus escreve primeiramente para os judeus. Ele quer apresentar Jesus como Messias, o Jesus de Nazaré, né? De acordo com as profecias do Antigo Testamento. Então, alguns elementos, algumas coisas que nós falaremos agora, comprovam que Mateus escreveu para os judeus. A primeira coisa é que Mateus cita muitas profecias do Antigo Testamento. Então, nós já lemos bastante, né? Quase todo o livro nós já lemos. Então, nós podemos ver que em vários versículos ele fala assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. E ali ele fala a profecia que aconteceu, né? Esse versículo que eu li está em Mateus 1, 22. O segundo ponto é que Mateus, logo no primeiro capítulo, ali na abertura do livro, ele registra a genealogia de Jesus. A genealogia para o judeu é um ponto muito importante. E como as profecias diziam, né? O Messias deveria ser da linhagem de Abraão, da linhagem de Davi. E é o primeiro versículo que Mateus escreve. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ali ele já queria comprovar. Olha, judeus, Jesus Cristo que nasceu é filho de Davi e é filho de Abraão. Assim como diz as Escrituras. E o terceiro ponto é que Mateus registra vários costumes dos judeus, mas ele não explica. Ele não dá nenhuma explicação por que tem que lavar as mãos antes das refeições, por que não pode colher espigas no sábado, né? Então, assim, algumas coisas Mateus não explica. Ele registra no livro, mas ele não explica esse costume, porque as pessoas que leriam, né, que estavam lendo ali, já conheciam o costume. E ele até cita, né? Por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Mateus 15, 2. Então, essa forma de Mateus escrever, esses dados que ele coloca, mostram pra gente de que foi escrito para os judeus.
E qual que é o tema central do livro, né? Qual que é a mensagem geral que Mateus quis passar com este evangelho? Ele quis passar que o tema central é que Jesus é o Messias aguardado, né? O Messias esperado, o Salvador. E esse propósito é mostrar que Jesus, por sua vida e o seu ministério, cumpriu toda a profecia e cumpriu toda a lei. E ele mostra também que o reino dos céus prometido estava chegando, porque o rei deste reino estava ali entre eles. E falando em profecias, né? Eu separei 3 aqui que aparecem no livro de Mateus, para a gente ver a profecia no Antigo Testamento e ver que se cumpriu ali no Novo Testamento. Então, a primeira profecia que nós vemos ali, né? É Isaías 7, versículo 14. Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. E se cumpre ali, né, em Mateus 1, 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A segunda palavra, né, que se cumpre em Mateus, foi dita no Antigo Testamento, está em Salmo 78, 1 e 2. Escutai a minha lei, povo meu, e inclinai os vossos ouvidos às minhas palavras, às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. E como nós pudemos ver, né, no livro de Mateus, Jesus ensina muito por parábolas. E a citação dessa profecia está em Mateus 13, 34 e 35. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. E a terceira é quando Jesus faz a entrada triunfal, né? Que nós lemos na sexta-feira, né? Que diz assim: Alegre-se muito, ó filha de Sião, gritem em triunfo, ó filha de Jerusalém. Veja, o seu rei está vindo a você. Ele é justo e traz salvação. É humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filhote de uma jumenta. Está em Zacarias 9, 9. E o cumprimento dessa profecia. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem aí, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre o jumentinho, filho de um animal de carga. Mateus 21, 4 e 5. O conteúdo do livro de Mateus pode ser dividido em 5 partes, que são a genealogia, o nascimento e a infância de Jesus, João Batista, né, uma citação de João Batista, porque ele foi muito importante, né? João Batista, o batismo e a tentação de Jesus. O terceiro ponto é o ministério de Jesus, depois a preparação e o sacrifício de Jesus, e por último, a ressurreição, que nós ainda não chegamos, mas vamos chegar amanhã, né? Nós vamos falar rapidamente um pouquinho sobre cada um desses tópicos, começando pela genealogia, nascimento e infância de Jesus, que é de Mateus 1:1 até Mateus 2:13. Mateus não registra muito sobre a infância de Jesus. Ele coloca os pontos principais ali, que eram profecias, né? Foram palavras dadas no Antigo Testamento que tinham que se cumprir ali. Mas ele só faz esses registros, ele não registra muitas informações. Então ele já começa o livro, como nós lemos, né? Ele já começa o livro falando da genealogia de Jesus. Então, o livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1:1. E ele fala ali também sobre os magos que vieram adorar a Jesus, né? Mateus 2:2. Dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus?
porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Depois ele já passa ali para a parte quando Jesus já está adulto, né? Então ele começa falando sobre João Batista, que era uma pessoa muito importante. O ministério de João Batista era um ministério muito importante, porque ele preparava os homens para receber Jesus. Então, ele pregava o arrependimento, o batismo para arrependimento, para remissão dos pecados. Então, ali Mateus 3, 1, 2. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus também, para cumprir toda a lei, né, como nós dissemos, ele também foi batizado. E assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Mateus 3, 16 e 17. E Jesus foi cheio ali, ele se batizou nas águas e saindo das águas ele foi cheio do Espírito Santo. E ele foi cheio do Espírito Santo e logo em seguida ele vai para o deserto para ser tentado por Satanás. Mas Jesus vence pela palavra do Senhor, como diz em Mateus 4, 10 e 11. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Então a gente já passa ali para o ministério de Jesus. Então os capítulos 1, 2 e 3, até o versículo 11 do 4, contam sobre desde o nascimento de Jesus, passando ali pelo seu batismo, pela sua tentação, e já logo em seguida começa o ministério de Jesus. Que diz assim, né, no Mateus 4,17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Mateus 4:23. E Jesus também chama 12 discípulos para que fossem ali representantes de Jesus, né? No capítulo 10, versículo 1. Jesus chama os seus discípulos ali, né? E lhes dá poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e curarem toda enfermidade e todo mal. E também Jesus dá a missão para eles, né? Eles não só receberam este poder, mas Jesus lhes deu uma missão, que é pregar o reino dos céus. E Jesus traz muitos ensinamentos ao povo que o seguia. Nós vimos, né, nas multiplicações ali, que ele cita mais ou menos os números, 5.000, 4.000, eram muitas pessoas que seguiam a Jesus, né? E Jesus curava os enfermos, ele fazia milagres, ele deu muitos ensinamentos, né, que são os sermões, e ele disse como nós devemos viver a nossa vida para nós sermos felizes, bem-aventurados. Ele também nos ensinou sobre o amor, sobre o perdão, ele também nos ensinou a orar. E ele também ensina que o nosso coração tem que estar cheio da palavra do Senhor. Quando nós ouvimos, não deve ser só uma regra, como era para os fariseus, né? Jesus repreende muitas vezes os fariseus, dizendo que eles só seguiam a lei, mas eles não viviam com todo o coração. Então aquilo virava uma regra, né? Eles não tinham a vida voltada para aquilo. E ele diz ali em Mateus 7:24, quando ele fala ali do homem imprudente, né? Ele fala: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então não é só ouvir as palavras do Senhor, é ouvir e praticar. E Jesus também ensinou por muitas parábolas, como nós vimos lá na profecia, né? De que ele falaria por parábolas.
Mas o que é parábola? Vocês sabem o que é parábola? Parábola são histórias do nosso dia a dia que tem ali um ensinamento espiritual. Continuando, nós entramos no próximo tópico, que é o quarto tópico, né? Que é a preparação e sacrifício de Jesus, que é do capítulo 21 até o capítulo 27. Jesus começa essa preparação do sacrifício com a sua entrada triunfal em Jerusalém. Porque Jesus, ele diz publicamente de que ele é o rei. Um rei humilde, porque o reino de Jesus é um reino eterno, é um reino celestial. Não era um reino terreal igual os judeus estavam aguardando o Messias, né? Eles achavam que o Messias ia ser forte, poderoso, ia lutar. Mas não, Jesus veio humilde, porque o reino dele não é o reino daqui da terra. O versículo que nós lemos, né, que diz da profecia que Jesus entraria montado num jumento, né? Então, Mateus 21, 5 diz assim: digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, Jesus faz ali aquela entrada triunfal em Jerusalém. Uma outra oportunidade, Jesus estava ensinando no templo. E ele é indagado ali pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos qual autoridade ele falava, ele pregava, ele ensinava, né? E Jesus ensina ali, depois de discutir com eles, né? Jesus ensina por mais 3 parábolas, que a parábola são as parábolas dos 2 filhos, dos lavradores e do banquete do casamento. Ele ensina que os judeus rejeitaram a Jesus. E rejeitando a Jesus, eles estão rejeitando o reino dos céus. E Jesus fala nessas parábolas que o reino será dado para outro povo, né? Os gentios, essa salvação alcançou as nossas vidas também. E Jesus diz em Mateus 21, 43: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. E continuando, Jesus ensina os seus discípulos sobre as coisas que aconteceriam, sobre o fim dos tempos, sobre a sua vinda, e exorta que os discípulos sejam vigilantes e preparados, porque ninguém sabe a hora que o Senhor voltará, né? Isso serve para nós também. Nós temos que estar sempre vigilantes e sempre preparados. E a partir desse momento, os líderes religiosos tentam arranjar uma forma, né? Tramar uma forma de prender a Jesus e de matar a Jesus. E Judas Iscariotes, que era um dos 12, procura os líderes para atrair Jesus. E ele aceita dinheiro em troca dessa traição. Em Mateus 26, Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, fazendo já a referência, né, do sacrifício que ele mesmo faria. Então, Mateus 26, do 26 ao 29, diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que bebereis o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Então, aqui Jesus faz a referência já do seu sacrifício, né? Ele fala: este é o meu corpo, este é o meu sangue. E ele celebra essa ceia com os seus discípulos. Saindo dali, Jesus já se prepara para se entregar, né? Então, ele vai para um lugar reservado para orar, para se colocar diante do Senhor e se preparar para aquele momento. Saindo, quando ele volta de orar, ele é traído por Judas. Então, ele é preso e ele é condenado à morte de cruz. E diz assim: perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? E todos responderam: crucifica-o. Mateus 27, 22. Então Jesus foi julgado e foi condenado à crucificação. E Jesus é crucificado
E mesmo quando ele morre, acontecem muitos sinais na terra. E algumas pessoas que estavam ali reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Diz em Mateus 27:54. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eles reconhecem ali que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. E nós entramos então no último tópico, né? Que é o capítulo 28, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Vocês vão ler essa semana ainda, né? Mas lembrem da aula. Então Jesus ressuscita no 3º dia após a sua morte, que é um domingo. E algumas mulheres foram visitar o túmulo de Jesus. Quando elas chegam ali, elas encontram um anjo. E este anjo diz para elas que Jesus não estava ali, que Jesus ressuscitou. E diz para essas mulheres: vão e contem aos discípulos que Jesus ressuscitou. E as mulheres saem felizes, com medo, mas felizes, né? E no meio do caminho elas se encontram com Jesus também. E elas adoram a Jesus, elas se prostram e adoram a Jesus, né? Vamos ler ali em Mateus 28, de 16 ao 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus! Jesus faz essa promessa gloriosa aos discípulos. Ele estará com eles, estará sempre com eles, até o fim dos tempos. Glória a Deus! E nós terminamos, então, os 28 capítulos de Mateus, né? Contando essa história gloriosa do Senhor, tantos ensinamentos. E o que nós podemos aprender com esta leitura, né? Com este evangelho? Como Mateus, né? Nós falamos no começo, ele escreveu para os judeus e ele mostra ali que Jesus é o Messias prometido, mas também ele é prometido para nós, né? Como vocês viram ali, ele falando para os discípulos: façam discípulos de todas as nações. Isso inclui as nossas vidas também. E Jesus é aquele que cumpriu toda a lei. E ele ensina as nossas vidas como nós devemos viver para sermos felizes, termos a nossa vida toda feliz. Nós que somos servos do Senhor, devemos ser obedientes, fiéis, humildes, pacientes e crermos nessa promessa gloriosa que ele deixou aos discípulos, que nos alcança também, né? Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos, e estará até o seu retorno, até quando ele voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja. Glória a Deus! Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus por poder falar com vocês, né? Porque eu sei que vocês leram. Eu tenho certeza que vocês guardaram muitos ensinamentos no coração. Então, agora nós vamos orar para encerrar a nossa aula. Senhor nosso Deus, eu quero te bendizer, Pai, te exaltar, Pai, por estes momentos, Senhor, em que falamos da Tua palavra, Senhor. Te louvo, Senhor, por tantos ensinamentos gloriosos, Pai, que Tu nos deixaste. E te peço, Senhor, que esta semente, Pai, caia em boa terra, Senhor, e que ela dê muitos frutos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, Senhor, a cada dia mais a Tua palavra, Senhor, e que estejamos sempre, Pai, com os nossos ouvidos atentos, ouvindo e praticando, Senhor, a Tua vontade. Fica conosco, abençoa o nosso domingo, Senhor, e abençoa, Senhor, cada filhinho Teu, Pai. Ó Senhor, dá-nos, Pai, cada dia mais compreensão, Senhor, da obra que Tu tens para nós, Senhor. Te louvo, Pai, pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pela direção que temos recebido, Senhor, de Ti, através da vida do Teu servo, Senhor. Renova, Senhor, a sua vida e continua, Senhor, nos abençoando, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Pai.
Eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje e que Deus abençoe a semana de vocês, seja uma semana de alegria, de bênção e continuem lendo. Essa semana começa Marcos, hein? Deus abençoe, a paz do Senhor.